Fala galera, beleza? Reinaldo aqui. Tô fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês um pouquinho sobre leitura e interpretação de candle. Bom, de início, o que é um candle? Candle é uma vela. Candle é vela em inglês. Bom, beleza. Mas como é que funciona isso daqui no mercado financeiro? Bom, quando você abre um gráfico do mercado financeiro, um gráfico de barra, um gráfico de candle, é isso daqui. Isso daqui é o famoso gráfico de vela. Basicamente, como que funciona isso daqui? Explicando bem para uma pessoa leiga, né? Vamos pensar assim. O que essas velas verde, vermelha, o que elas significam, velho? Pô, seguinte, essa vela verde, ela significa compra. Compra. Ela significa compra. E essa vela vermelha é uma vela de venda. É uma vela de venda. Pô, sabendo isso, no mercado financeiro é um negócio que é binário. Toda forma ele é binário. Você só tem duas opções, ou você compra ou você vende. Então, ele só pode se movimentar para um dos lados. Ou o candle ele é vermelho, que a maioria das pessoas estão vendendo, ou o candle ele é verde, a maioria das pessoas estão comprando. Beleza. E aí você me pergunta o seguinte: Ô, Reinaldo, mas e esses negócios aqui, ó, que fica assim, esses negócios tudo formando, meio estranho, o que é isso? Pô, beleza, vou te explicar então. Vamos pegar essa vela aqui e eu já te explico. Ó, a vela ela funciona dessa forma. Isso daqui, esse pedaço aqui, ó, é o corpo. Isso daqui é o corpo. Isso e isso, esses pedaços que sobra, são pavis. Beleza. Aqui também é a mesma coisa. Beleza. Então você já tem informação bem clara do Kendall. Você já sabe que isso daqui é o corpo e que isso daqui é o pavio. Mas o que quer dizer, enfim, como é que ele se forma esse pavio? Ah, tem mais duas informações que eu já estava esquecendo já. Vou falar. O Kendall, galera, ele é o seguinte, ele sempre começa a se formar da esquerda, de lá, daqui para cá, da esquerda para a direita. Ou seja, esse daqui fechou aqui. E esse próximo candle, onde que ele vai abrir? Ele vai abrir aqui, ó. Aqui é a abertura desse candle, ó. Aqui, ó, é a abertura dele. Abertura. Oh, como assim abertura? Abertura, galera, é o seguinte. Ele começou a se formar aqui. Ele começou a se formar aqui, aí ele pode descer ou ele pode subir. Dependendo, se tiver mais pessoa vendendo do que comprando, ele vai descer. Se tiver mais pessoa vendendo, ele vai subir. Quer dizer, se tiver mais pessoa comprando, ele sobe. Se tiver mais pessoa vendendo, ele desce. E assim ele vai formando a cor. Se tiver mais vendendo, ele fica vermelho. Se tiver mais comprando, ele fica verde. Beleza. Mas esses resquíciozinhos que ficam aqui, ó, eles dizem algo sobre o Kendall também. Os pavis, muitas vezes, eles dizem muito, velho, sobre o Kendall. O que ele tá me falando assim, ó? Tá me falando que esse candle, a maioria das pessoas dentro desse tempo de 5 minutos aqui, nesse período de tempo, que, sei lá, deve ser umas 12, umas 10 e meia, deve ter sido.
Dentro desse período de tempo, em 5 minutos, nessa vela de 5 minutos, a maioria das pessoas vendeu. Porém, teve alguns que compraram. Teve alguns que compraram e conseguiram jogar o preço para cima um pouco. Nesse jogar o preço para cima deles, o candle subiu. A vela subiu um pouquinho e ficou positiva. Ficou uma vela de compra. Ficou uma vela compradora. Em um período de tempo, sei lá se ele foi curto ou se ele foi longo, não dá para você fazer essa leitura. Mas dá para dizer que em um determinado período de tempo, desses 5 minutos, teve mais comprador do que vendedor. Por isso que ficou esse pavio aqui. Aí depois a vela reverteu e a maioria foi vendedor. Foi mais vendedor do que comprador. Aqui nesse finalzinho, que ficou esse pavio maior, é como se a vela chegasse no pico dela, velho. Ela chegou no pico dela, o povo comprou muito. Quer dizer, vendeu muito. Aí depois, aqui é como se ela estivesse fazendo uma correção. E depois ela fez uma correção pequena. Fez uma pressãozinha. É como se os compradores tivessem voltado pro game. Tivesse voltando e comprando. Entendeu? E jogando um preço um pouquinho para cima. Você vê que esse candle, por isso que ele retraiu um pouquinho. E depois ele acabou fechando aqui. E ficou esse pavio. Então isso daqui acaba sendo uma máxima. Isso aqui acaba sendo uma máxima, isso aqui acaba sendo uma mínima. Os pavis, que são chamados de pavis. Beleza. Isso aí é o mínimo para é o básico para você saber fazer leitura de candle. Vamos lá, o que você sabe, que você já aprendeu? Você já aprendeu que um candle verde é um candle de a maioria das pessoas estão comprando. Candle vermelho, a maioria das pessoas estão vendendo. E é isso daí, basicamente isso. E tem mais os pavis, né? Você sabe o que é um corpo, na onde que o candle abre, ele abre aqui e ele fecha embaixo. Ou ele pode, como um candle de compra, ele pode abrir aqui embaixo e fechar aqui em cima. Agora tem mais uma coisinha também, ó. Que são candles de força. Vamos ver se eu acho algum candle de força. É um candle que ele não tem pavio. Ou muitas vezes ele abre e faz um paviozinho aqui, ó. Aqui, ó, galera. Isso daqui, ó. Esse daqui, ó, é um candle de força, ó. Percebem? Ele abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. Em momento algum, ele deixou pavio para trás. Ele abriu, subiu, fechou e o outro candle ainda foi um candle de alta. Quando tem esse tipo, quando o mercado ele mostra esse tipo de padrão, velho, ele já está mostrando que a maioria das pessoas estão num único sentido, estão em um único sentido só. E que a tendência do mercado é acompanhar essas pessoas. Nesse caso aqui, ó, foi uma alta. Mas como o mercado também não é sempre perfeito, ele é composto sempre por correções. Os cara, aqui, você vê que teve esse candle de força bem grande. Ele subiu, jogou o preço lá em cima. Pum, jogou. Depois que ele teve uma correção para corrigir esse preço. Aí ele veio, corrigiu e depois continuou subindo. Ele pegou uma tendência, certo? Essas correções, se você pegar em um candle de tempo maior, isso daqui é uma retração de um candle maior, cara. Essas correções que fazem é uma retração. Manjaram, galera? Manjaram? Porque o sentido do mercado não é fazer isso, ó. Ou ele sobe e faz uma retração. Ele subiu, por exemplo, se ele estiver em alta, ele sobe, retrai e sobe de novo. E vai indo assim por diante, certo? Ou ele cai, corrige, continua caindo, corrige mais um pouquinho e continua caindo.
sempre fazendo esse movimento de escada. Isso daqui, se você parar para pensar, em um candle, quando, quando você seleciona algum período de tempo, dependendo do período, se for um time alto, esse daí ele deixa esses pavis, certo? Porque ele sobe e corrige, ele acaba largando alguns pavis. E é nesses pavis, muitas vezes, que a gente tem que ficar atento. Não só no pavio, mas também nisso daqui, ó. No time que você usa para fazer a marcação. Certo? Bom, a aula é isso daí, galera. O conteúdo foi bem básico. Acho que, sei lá, dependendo, até ficou meio pesado até. Para quem está iniciando. Me desculpa se eu faltei por alguma informação aí. É a primeira vez que eu tô gravando um vídeo assim, explicando para uma pessoa. Pra uma pessoa não, tô falando só pro meu notebook aqui sozinho. Bom, é isso aí mesmo, galera. Se tiver dúvida alguma coisa, deixa nos comentários. Falou e é nóis.